Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Bittencourt Sampaio. O podcast é Seguindo Jesus. A cada 15 dias nós lançamos um tema para a nossa reflexão do Evangelho de Mateus. Hoje nós trataremos, o título é O Toque da Esperança. É a passagem da cura da mulher hemorroíça, que nós vamos aqui trazer as reflexões sobre essa passagem tão bonita, dessa cura tão bonita, né, que foi realizada pelo Cristo. Essa passagem está no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, e é do versículo 20 até o versículo 22, são 3 versículos. E ela acontece no meio de uma outra passagem que foi estudada, que foi trazido aqui, e foi feita essa reflexão aqui no podcast passado. Ela está no meio da passagem da cura da filha de Jairo, da filha do chefe da sinagoga. Então, ela está ali no meio. Nós, no podcast passado, nós tratamos da cura da filha de Jairo, e começa assim, para poder a gente introduzir essa passagem da mulher hemorroíça ou da mulher com fluxo de sangue. Jesus estava com seus discípulos, fazendo alguma coisa, porque Jesus sempre estava em movimento, e lá chegou o chefe da sinagoga, dizendo que a sua filha havia falecido, e ele pede para que Jesus vá e imponha a mão sobre ela para curar. E naquele instante Jesus se levantou e foi até a casa de Jairo. E no meio do caminho ele encontrou, ou melhor, a mulher com fluxo de sangue encontrou Jesus. E é disso que nós trataremos aqui. Mas antes de ler a passagem, eu vou aqui apresentar os nossos companheiros. Estamos aqui, né? Eu sou Mônica, estamos aqui com Sueli, com Silvan Aragão, Sueli Barreto, Silvan Aragão e Iracema de Oliveira, né? E somos nós aqui que vamos trazer essas reflexões. Então, vamos aqui ao texto, né? Essa tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. E então, no versículo 20, quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Então, essa mulher estava com sangramento há 12 anos. E aí eu passo aqui para os meus amigos, quem quiser começar a falar, pode começar, Silvan, a falar até desses 12 anos, né? Veja aí. Antes dos 12 anos, eu queria lembrar o seguinte, que pela lei mosaica, a pessoa que estava sangrando era considerada impura. E tudo que ela tocasse, todo objeto que ela tocasse, estaria contaminado. Quem também tocasse o mesmo objeto. Então, para a gente ver o drama dessa mulher, que inclusive o Pastorino, que é uma grande referência espírita, ele deduz que se tratava de menstruação. Mas o Ellison Santos, que também é um espírita muito conhecido no Brasil, ele diz que a palavra vem de hemorroida. Então é um sangramento por uma ou outra doença. Mesmo porque, se fosse menstruação, ela não sobreviveria 12 anos. Né? Não conseguiria, perderia todas as suas energias muito antes de 12 anos. Então, essa mulher estava isolada pela sociedade. Ela estava possivelmente reclusa. Ela não tinha uma vida social, não tinha como. Ela tinha esse fluxo e era considerada impura. Olha, vejam, isso está em Levítico 15, 19 a 30. Tá? Já em Deuteronômio, ele vai tratar dessa orla, da borda da túnica, né? Que a gente vai tratar mais na frente. Então, vejam, e aí a questão dos 12.
dentro de uma passagem em que Jesus vai curar uma jovem de 12 anos, insere-se essa passagem de uma mulher com 12 anos com fluxo ininterrupto. Por que esse 12 aí? Deve ter uma explicação, não foi ao acaso. Não foi ao acaso, né? Tem que ter uma mensagem. E aí a gente vai ver que no alfabeto hebreu, as palavras, as letras têm um valor numérico. É como se no nosso alfabeto, digamos, o A tivesse correspondência ao número 1, o B ao número 2, C ao número 3, etc. E aí também a formação das palavras também soma-se o valor de cada letra para chegar o total da palavra. Digamos, no nosso vocabulário, palavra aba. Então, valeria 3, 4, aliás, porque A, 1, B, 2 e C, 3. Perdão, seria 6, né? 1 com 2 com 3, 6. Então, o 12, a 12ª letra do alfabeto hebraico, que é o Lamed, é mais ou menos essa pronúncia, eu até sugeriria, para quem desejar uma explicação mais completa, o programa de número 007 ou 008 do Aloysio Elias, está no YouTube. Se colocar lá, miudinho, Jogo da Velha, 007, 008, 009, ele vai tratar dessa passagem. Então, essa letra, essa palavra, aliás, perdão, a 12ª letra, que é a Lamed, tem o formato de um cajado. E o cajado a gente associa à liderança, ao guia, é o pastor que usa o cajado. Eusa falou no podcast anterior que o 12 lembra também a liderança doentia que estava Israel. Israel tinha uma missão de liderar espiritualmente a humanidade e falhou. Então, considerando de Moisés a Jesus 12 séculos, embora alguns autores achem que seja mais, mas então 12 séculos que Israel, enquanto nação, estava com a sua liderança doentia. E aí vem o fluxo sanguíneo, que é uma perda de energia. Essa liderança estava, digamos assim, fluindo, perdendo essa liderança, né? E aí ele vai citar também a palavra dobe, que na soma dá 12, né? E significa escorrer, fluir, também está correlacionado com essa passagem. A palavra ivá, que eu acho que é essa pronúncia, também forma na soma da 12 e se refere a um sentimento de angústia, de grande ânsia. E essa mulher, então, ela estava nessa situação. Então, é como se Israel ansiasse pelo Messias. Ela ia ao Messias, representa esse 12, a nação de Israel indo a Jesus. Indo a Jesus. E Jesus a recebe com alegria. Jesus também sente alegria em vê-la e até saber, né, que ela foi até ele, porque representaria também esse encontro, finalmente o encontro deveria ter, né, acontecido de Israel com Jesus. Muito interessante. Interessante demais, né? A gente vê que essa é uma passagem dentro da outra, e ela se mistura exatamente quando Jesus se ergue. Aqui no 19, capítulo 9, versículo 19, Jesus erguendo-se, seguiu e seus discípulos também. Então, ele vai fazer o caminho até a casa de Jairo, e acontece que no meio do caminho, e também com a presença de Jairo, porque se vocês assistiram o podcast anterior, vocês viram que há um comentário que Jairo estava nessa passagem, porque ele também precisava receber ali o que essa passagem vinha dizê-lo. Ele também precisava de cura. Ele está nessa passagem por isso. E ele assiste nesse caminho até sua casa essa aproximação dessa mulher, que se coloca, inclusive, em perigo, porque como Silvan colocou para nós, na condição que ela estava, ela era
uma pessoa impura, considerada impura naquela sociedade, e ela ali está no meio da turma, né? Ela se coloca numa posição até perigosa para ela mesma, agredida, inclusive, que ela né? podia ser agredida naquele momento, mas a fé que ela demonstra é maior. E, inclusive, um detalhe muito importante que ela não tocou Jesus, né? Ela não toca Jesus. Ela toca na orla, quer dizer, na orla, e Haroldo Dutra diz, coloca para nós aqui, que a orla, a franja das vestes de Jesus. Ela não o toca. Então, Jesus ali já tinha se levantado, quer dizer, ele já tinha se verticalizado ao Pai, porque ele sabia que ele estava indo servir, ele estava indo fazer mais uma cura, no caso da filha de Jairo, mas ele encontrando essa mulher, ele sente a aproximação dela e o toque. Agora, Sueli, antes da gente entrar um pouquinho na orla, Sim. foi feito o toque. Eu queria fazer uma complementação à fala de Silvana, que é muito interessante com relação a que este encontro desta mulher sofrida, com 12 anos de sofrimento, e que ela vai em busca de Jesus, e que isso representa, né, o momento em que nós, humanidade, através de Israel, a gente consegue fazer esse encontro, e tanto como ele colocou, que Jesus também ficou muito feliz com isso, a gente não pode deixar de ressaltar a fé e a coragem dessa mulher. Sim. O tempo que ela sofreu é como se, trazendo para nós pensássemos assim: somos nós, enquanto estamos com um sofrimento muito longo de alguma situação financeira, emocional, de saúde, e aí a gente vai buscando todas as alternativas que a gente acredita que são possíveis para a gente ir se melhorando. E ali, aquele sofrimento, porque imagine, como bem disse Silvana, naquele tempo, uma mulher já não tinha valor nenhum. Sim. Nem era contada, nem existia, né? Aí, de repente, uma mulher com uma situação onde era considerada impura, ninguém nem a tocava, nem ela tocava em ninguém e nem em nada. Porque se ela assim fizesse, era considerado que naquele momento teria que haver aquele Uma purificação. ritual. É. Aí ela passa por todo esse tempo, buscando a tudo, como bem dizem nos outros evangelhos, que ela buscou todos os métodos, gastou tudo que tinha, ou seja, ela buscou todas as alternativas. E chega naquele momento bem representativo, que diz assim, só Deus, e naquele momento representado por Jesus, só Jesus vai poder me salvar. Só Ele vai poder me dar minha cura. Eu gosto muito de, em todos os estudos que a gente faz, a gente trazer o que a gente estuda para o nosso dia. Porque se nós estudarmos tudo isso, importantíssimo a gente se reportar para lá, para saber o que é que significa Sim. cada palavra, cada atitude, cada ritual. Isso é necessário, porque a gente precisa compreender. Então a gente tem que ir lá, mas a gente precisa voltar. E aqui dizer, somos nós. Quantos de nós estamos sangrando? Sangrando de várias maneiras, de várias formas. Sim. E saímos buscando muitas coisas que estão ao nosso alcance, esquecendo de que nós temos que fazer a nossa parte, mas quem decide tudo é Deus. E aí é quando ela vai até lá passando, quando eu digo fé e coragem, que eu lendo um pouco sobre isso, estudando um pouco sobre isso, foi o que mais ela me representou no sentido de fé e coragem. A fé, que no podcast anterior foi muito bem falado com relação à fé de Jairo, né? Que ele confiou plenamente. Né? Ele podia estar desesperado, mas ele disse, vai lá, coloca as mãos e... Inclusive porque Jairo, numa posição de chefe de sinagoga, tem uma posição de destaque, né? Na sociedade. E é importante também a gente tirar dessa história que naquele momento que ela simplesmente contrariou a todas as expectativas, saiu passando por todo mundo, com todo o sofrimento que ela tinha, do sofrimento mesmo e do sofrimento de repúdio, sofrimento de que as pessoas não tinham nenhum tipo de afeto, de cuidado. E aí a gente pensa assim, ela naquele momento disse, bom, é ele. Ela acreditou tanto, ela teve um afeto e teve uma coragem que naquele momento era tudo ou nada. Porque aí quando ela vai chegar nessa parte que você vai falar aí do toque, que é muito importante também que depois a gente dê a representatividade do que são essas franjas, de que por que tocou lá. Mas ela foi de um jeito que depois, quando Jesus ficou perguntando quem me tocou, e aí Pedro disse, como Jesus? Com esse monte de gente que tem aqui, todo mundo lhe apalpando, lhe topando, como é que vai ser quem lhe tocou? E aí ele diz, alguém me tocou, porque tirou dele a virtude, tirou o poder, ou seja, veja
Que tamanho de fé essa mulher Isso. teve naquele momento que conseguiu tocar na orla da veste de Jesus e alcançou a virtude dele. Foi uma conexão tão grande e isso ele finaliza dizendo, foi a tua fé que te salvou. É E- importante também chamar a atenção que a gente está colocando muitos detalhes que não tem nessa passagem Sim, Mas- Sueli, do Evangelho de Mateus. Mas tem os outros. Isso, tem que não Marcos foi- e tem Lucas, exatamente. Porque em Mateus está bem resumidazinha, né? É bom deixar isso São claro, só é. três versículos, mas a gente, quando estuda, a gente tem que ir nos outros evangelhos. Inclusive, como nós fazemos o estudo, no caso, o nosso NEP, né, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, mas a gente se Mateus. calça Mateus. de Mateus, desculpa. E aí a gente precisa, sim, ver o de Marcos. Fazer as conexões. Fazer as conexões, Isso. porque todos eles contaram as histórias, óbvio que cada um com seu olhar, mas que a essência era a mesma. E esses detalhes que Iracema está falando para nós, a gente encontra também na Gênesis. E Kardec, quando trata aqui das curas, ele traz para nós justamente a passagem de Marcos, que é mais detalhada, né? E ele fala na questão dela já ter passado por vários médicos, e isso leva ao que Iracema falou, né? Dela ter buscado as alternativas que poderiam existir. Ela, inclusive, tinha gasto tudo que tinha. Isso. Né? Ela já não tinha mais nada, porque é aquela história, já não tenho Não mais tenho mais nada, não posso contar mais com ninguém. Nada, então, agora, Ela estava simplesmente assim, abandonada por tudo, por todos, não Isso. tinha mais dinheiro, né? A E às vezes a gente profundidade precisa da parar, dor, isso. né? A dor dela estava tão grande, e ela estava meio que assim. E Jesus, naquele momento, quando ele promoveu aquela cura, é para trazer para a gente assim, me busquem, que eu darei a cura que vocês precisam. Se for necessário que vocês tenham aquela cura. Mas olha, né? só voltando um pouquinho, se o exemplo de Jairo foi notório, porque ele era um chefe de uma sinagoga, e os judeus, fariseus, etc., da maneira geral, acusavam Jesus de ir de encontro à lei mosaica. Ele era o chefe de uma sinagoga. Isso. Ele vai a Jesus, o tal que seria para eles Exato. inimigo É. de Moisés, e pede para curar a filha. Foi uma fé fantástica. Mas ele não correu risco de vida. Eu não quero diminuir o exemplo dele, Isso. mas essa mulher correu. exato. Ela foi por tudo ou nada. Primeiro, se ela não alcançasse a Jesus e reconhecessem ela ali, já iam. Poderia ser até apedrejada. Apedrejada. Exato. E se ela alcançasse Jesus, mas não tiver tocado na orla da veste e não ter se curado, também ela ia ser identificada e estava correndo risco de vida. Então ela foi por tudo ou nada. Isso aí que Silvana está dizendo está bem explicado aqui quando ela diz no versículo 21, pois dizia consigo, se somente tocar na veste, serei salva. Ai, que Então ela bonito. tinha uma certeza Ela absoluta. também não levava em consideração a possibilidade de tocar nele, porque ela sabia que não podia. Isso. Ela de tocar na não sua levava veste. essa possibilidade. Então, É. aí vai além, vai o que o Silvana acabou de falar. Ela se expõe a um risco de vida, Preservando ele. mas ela não toca. Ela não, em momento algum, ela pensou que ela pudesse torná-lo impuro ou tocar até ele. E nesse momento a gente vê aí que a questão do magnetismo, que é esse encontro, como Iracema falou, né? O encontro dela com a virtude. Veja o que ele diz que sai dele, é a virtude. E essa mulher encontra a virtude. Israel encontraria a virtude se tivesse encontrado Jesus, mas não encontrou. Falhou, como o Silvan falou para nós, né? Então, realmente, são duas passagens de uma profundidade com relação à fé, de momentos que tocam o nosso coração até mais do que quando Jesus nos fala da fé que transporta montanhas. Exato. Porque são assuntos que tocam mais profundamente a gente. O pai que
na posição que ele estava, de chefe da sinagoga. Veja, ele chega reverenciando Jesus. É assim que Jairo chega. Ele estaria na posição de antagonista. E ela, que nem a tocar, porque veja, com a filha de Jairo, Jesus toca. E ela, nem o toque real entre eles existe. Mas o toque na orla da veste, no ponto final da veste. E aí, imagine a aura do cara. Agora, Eu Sônia, ia falar interessante que quando depois de feito o ato e que ele se agacha para falar com ela, Jesus, Isso. ele segura. Que já é lindo Ele já toca nela demais. Ele assim, toca. e ele isso. fala, minha filha. Filha. Aquele filho era para significar que ela também tinha um pai, que não era Isso. só a filha de Jairo que tinha um pai. Porque ela já havia sido abandonada pelos pais, pelos irmãos, por Porque todo. Jairo devia passar por ali, né? E não sabia que aquela mulher estava na situação. É muito interessante, porque Ele não vê. todas as palavras, nós teríamos assim, vários podcasts e vários, porque todas as palavras, elas têm um significado que se a gente se aprofundar, ali não foi dito por acaso, não foi feito por acaso, seja o que for. Então Jesus, o ensinamento dele é tão profundo, tão verdadeiro, que não tenha dúvida nenhuma de que a cada momento que ele está fazendo algo, ele de fato nos traz como se fosse assim, em letras garrafais, em letras bem grandes assim, ó. Uma multidão. E essa multidão, ela enxerga, assiste a essa Isso. cena. E assiste àquele que é para nós o modelo e guia. Você chamá-la de filha. Filha. O que ele quer dizer? Olha, Você Deus é é pai pai de de todo todos mundo. nós. seja da Deus vida é de meu, Jairo, é seu, é da minha vizinha, é do criminoso que está solto, é do que está dentro da penitenciária, é do que está se esvaindo de sangue num hospital. é pai de Ele é todos nós. pai de todos nós. E Deus não desampara a nenhum de seus filhos, sejam puros ou impuros. Eu gostaria de Tá bom. passar para você, Silvan. Mas eu só queria falar um pouquinho assim, em questão do que a doutrina espírita nos traz sobre as curas, Sim. rapidinho, né? Porque a gente sabe que ali não houve um milagre, Sim. né? Uhum. Não há um milagre, não há algo que vá de encontro ou derrube as leis de Deus, não. Nós sabemos que cada pessoa tem um magnetismo, tem os seus fluidos, suas energias. E quanto mais o espírito é evoluído em amor, em virtude, mais amplo é Seu aquele magnetismo. Então, Jesus, ele era o amor, né? Expandia amor. Então, foi isso que essa mulher se conectou com esse amor de Jesus. E cada um de nós temos essa capacidade, cada um de nós tem o seu próprio magnetismo, que à medida que nós vamos desenvolvendo o amor ao próximo, a gente pode expandir também a nossa capacidade de auxiliar, né? Obviamente que a de Jesus era grandiosa, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, o que se dá aí, esse fenômeno que muitas vezes é tido por milagre, é uma aplicação da lei dos fluidos, né? Você adiantou a questão do magnetismo. Isso, pelo que a doutrina espírita nos ensina hoje, e obviamente pelo que Jesus sabia. Também. Mas ela não. Ela não. Ela por que foi tocar na borla? O que seria a borla? Eu vou começar por aí, tá? Está em Deuteronômio 22:12, o mandamento de Moisés que manda colocar na borla, nas 4 pontas do manto, né? Borlas, né? Bolas de fios de lã branca com fio azul. Então, de uma maneira geral, os mantos dos judeus tinham esse detalhe. O talit. Isso, o talit. Pois bem, já em Números 15, 37 e 41, diz o porquê disso. Vendo-a, vos lembraste de todos os mandamentos.
Então, aquele fio azul ali era para que os judeus se lembrassem dos mandamentos e cumprissem. Ou seja, aí tem uma representatividade. Ao tocar, uma simbologia, ao tocar nos mandamentos, ela estaria se harmonizando com os mandamentos, se harmonizando com as leis divinas. E a gente sabe pela doutrina espírita que é assim que se dá a nossa cura, que a doença, o sofrimento se dá quando a gente se desarmoniza das leis divinas, tá? Tem até uma metáfora. Imaginem que a gente está num vagão de um trem viajando e a gente pula fora. Aí vai se machucar, no arame farpado, nas pedras. Ok, é o sofrimento. É a dor alerta. A dor é nossa amiga porque ela vai alertar. Você está fora dos trilhos. Retorne para o vagão, retorne à lei de progresso, a sua evolução. Então, para tal, precisa se reharmonizar as leis divinas. E isso ela acreditava, que tocando naquela borla, ela alcançaria a cura. Ou seja, simboliza a reharmonização com as leis divinas. Mas do ponto de vista de Jesus, a doutrina espírita nos diz que tudo que existe é fluido cósmico universal. Está na Gênese de Kardec. E no Livro dos Espíritos. Né? Que esse fluido cósmico universal, ele existe em diversos estados, desde os mais compactos ou densos, talvez seja o titânio, não sei, o diamante, aos mais sutis ou etéreos. Os primeiros são manipuláveis pela ciência humana, mede, pesa, né? Digamos, o homem manuseia, trabalha, manipula com as mãos. Os mais etéreos, e existem os intermediários, aí uma escala gradativa bem tranquila, os mais etéreos são manipulados pelos espíritos superiores. E como eles não têm mãos, eles os manipulam com o pensamento. Então esse fluido curador, obviamente que todos nós temos, é a teoria do magnetismo de Mesmer, todos nós temos um magnetismo natural, ou magnetismo animal, como foi chamado, que é possível influenciar os corpos, as pessoas influenciam umas às outras, como os astros influenciam uns aos outros, né? A Lua, a Terra com o magnetismo dela, a Lua tem as marés e por aí vai. Então todos nós temos esse magnetismo, e Kardec fala no Livro dos Médiuns que a mediunidade é orgânica. Isso. Que a gente pode fazer, desenvolvê-lo. Então Jesus tinha esse magnetismo em altíssimo grau, não é? Ao ponto de que, mesmo, digamos assim, involuntário, porque Jesus teve curas que ele impôs as mãos, Jesus teve curas que ele misturou a saliva com areia e curou o cego, Jesus toca na sogra de Pedro, Jesus cura a distância, como foi o servo do centurião. E aqui ele não fez nada em tese. A irradiação fluídica normal dele. Foi quem fez a atuação. E a fé dela funcionou como uma bomba sugadora, aspiradora. Isso. Né? Da energia potencial que ele tinha ali, em altíssimo grau, e de alta qualidade, fluido de altíssima qualidade. Kardec chama na Gênesis de força atrativa. Que a fé potencializou. Isso, né? Da fé. Exatamente. É muito interessante. E no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico, por Emmanuel, por Chico, ele fala na questão dos passes, né? Que é algo muito comum, que se ouve falar muito, e muitos buscam dentro da doutrina espírita. E nessa lição número 153, fala sobre a imposição das mãos de Jesus, né? E o amoroso poder que ele tinha de equilibrar as pessoas através do passe. E ele diz o seguinte: nenhum ato, as palavras que você falou, nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significado. Nenhum ato, nenhuma palavra é destituída de significado. E reconhecendo essa verdade, depois dele, os apóstolos também passaram a se utilizar da imposição das mãos. E hoje, até hoje nós nos utilizamos dessa imposição das mãos. E ele diz o seguinte: seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus.
perante os paralíticos, os perturbados e os agonizantes. E o Mestre sabe, enquanto nós outros estamos ainda aprendendo a saber, né? É necessário, contudo, não se desprezar, continuando da nossa vez a obra de amor com nossas mãos fraternas. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser manifestado em nome de Jesus. Então, assim, esse bem e esse passe, essa transmissão de energia que hoje, dentro da doutrina espírita, nós procuramos fazer a serviço do bem, a serviço de ajudar os nossos irmãos que buscam, né, dentro das casas espíritas, que o passe, é importante que se diga que nós estamos também cumprindo um costume antigo, um costume que Jesus deixou para todos nós, porque esse magnetismo é próprio, como Silvan colocou para nós, né? O que há é uma manipulação desses fluidos para o intuito do bem e da cura. Pelo bem, pelo amor. Exatamente. E a gente vê a importância dessa força atrativa da fé, dessa força de sucção, como a gente falou, que a fé dessa mulher teve para ela receber esse fluido que vai curá-la de uma dor tão grande, de tanto tempo de sofrimento, né? Curando o corpo físico, por quê? Porque a manifestação da doença advinda do espírito já estava impregnada no corpo físico dela. E aquele fluido que de nós nem se compara com o de Jesus, né? Então, a gente está tão longe de chegar aí, né? Essa força fluídica que saía de Jesus, atraída pela fé daquela mulher, né? A cura, porque ela também demonstra, com todo o simbolismo que a passagem traz, que ela buscava se manter. Isso. E complementando que houve o tempo, né? E é tão Isso. interessante o que ela representa para a gente com relação à fé, à coragem. Aí eu peguei aqui em Emmanuel, que tem Pão Nosso, né? Que foi trazido pelas mãozinhas abençoadas, que eu gosto sempre de dizer de Chico Xavier. No número 47, que diz o problema de agradar. É só um trechinho que eu queria ler para a gente ver como é individual. Ninguém sabe da dor de ninguém. Ninguém sofre o sofrimento de ninguém. Ninguém sabe a alegria de ninguém. Você pode até partilhar. Eu posso ficar feliz porque Mônica está feliz. Mas a felicidade que Mônica está sentindo, só ela é quem sabe. Eu posso abraçar a Mônica porque ela está triste e eu estou dando a ela um apoio. A tristeza, só ela é quem sabe. E aí aqui Emmanuel nos diz uma coisinha bem interessante, dessa individualidade mesmo. O título é O Problema de Agradar. E aí ele diz assim, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se a gente ficar muito voltado para as coisas do mundo e dos homens, a gente fica um pouquinho distante do que seria para agradar a Cristo, né? Então, tem certos andares nossos, tem certos movimentos nossos para que a gente vá até Cristo, que não tem outra alternativa. É conosco, é muito individual. E aí ele diz assim, os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Nossa. Nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Ela teve este comportamento. Ela não se preocupou com que a opinião ali estava, que ela, não, você não vai não, você não pode não porque você é impura. Não. Então, assim, quando a gente tem esse ir para Cristo, essa comunhão que a gente tem que ter com Cristo, é principalmente a comunhão que a gente fica buscando mesmo essa comunhão com Deus, essa intimidade, né? Que Cristo é o nosso modelo para que a gente possa alcançar a Deus. Né? A Deus. Ninguém chega a Deus se não for por Cristo, e nós não chegamos a Cristo se não for pelo próximo. Mas para que a gente tenha esse movimento nosso, da nossa melhoria em qualquer que seja o que precisamos consertar em nós, o que precisamos aliviar, é muito individual e precisa, sim, de boa vontade, coragem e fé. Você precisa dizer bem assim, eu vou.
mas você pode nesse caminho ser morta, mas eu vou. Então, assim, ela me deu um exemplo tão grande de que em qualquer situação que a gente possa estar vivendo aqui, em qualquer dificuldade que qualquer um de nós possamos estar tendo aqui, porque todo mundo tem, cada um de uma ordem, não esqueçam de que se a gente consegue atravessar todas essas coisas e chegar a Jesus, Quantos obstáculos, né? como a gente vai se aliviar, né? Então, assim, era só para fazer Jesus esse... aqui, ele, de certa forma, sutilmente, digamos assim, que ele peita mais uma vez os fariseus. Porque ele já teve outras oportunidades que ele questionou aquela reserva do sábado. Porque se o irmão estiver doente, agonizante, vou deixar de socorrer porque ele é de sábado, não é? Mais ou menos assim. Uhum. E aqui, a mulher com fluxo sanguíneo, mulher considerada impura, ele teve consciência depois, né, que ela tocou nele, ela teve consciência, e ele não recriminou. Não recriminou. Porque se fosse ali pela lei judaica, aquela mulher, ele ia condenar aquela mulher, não é? E vocês já falaram aí, ele chama de filha. Chama de filha. E ele diz assim, vai em paz e permanece, aqui pelo de Marcos, né? Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Então a gente está falando que simboliza a reharmonização às leis divinas, isso eu lhe curei. Agora se mantenha em harmonia com as leis divinas, senão você vai ter recaída, não é? Porque tem outras duas passagens, eu vou ver aqui rapidinho, que trata dessa questão de tocar na orla, está em Mateus 14, 34 a 36, onde ele diz assim, muitos doentes foram até Jesus e rogavam que somente tocassem na orla de suas vestes. E em Lucas 6, 18 e 19, ele diz, uma turba de doentes procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Nossa. Eu queria trazer uma coisa que eu pensei agora, enquanto vocês estavam aí falando. Todo sofrimento, a gente aprende isso na doutrina espírita, né? Todo sofrimento tem fim. Toda dor tem fim. Né? E a doutrina espírita nos ensina que existe prova e expiação. Expiação é um recurso pedagógico de Deus para nos colocar no trilho certo, né? A gente se desviou, aí a expiação traz umas limitações, traz umas dificuldades. E a prova é para fazer a gente avançar, porque a lei é de evolução, né? Então, fazendo assim, só um comparativo, vocês me ajudem aí, né, a pensar nisso ou até a me corrigir. Porque a gente viu assim, a questão do simbolismo aqui do 12, que o 12 representa, Pastorino diz que representa um ciclo completo, né? Então, se a gente estiver numa prova e o objetivo da prova é fazer um aprendizado naquele setor referente àquela prova, ele tem um tempo, mas não é um tempo cronológico. Sim. É o tempo do aprendizado. Então, se você está numa prova e às vezes a prova traz dor, às vezes traz dor. Sofrimento depende de como você lida com aquilo, mas uma dor pode trazer uma aflição, qualquer coisa, né? No momento que você aprende o que precisa aprender, o ensinamento que você precisa retirar, aquela prova ela não tem mais necessidade, então ela se dissolve, né? Então isso aqui também representa isso. Essa mulher ela buscou durante 12 anos, ela não descansou, ela sempre buscou. Isso. O que diz para nós, vamos buscar sempre. Eu não sei quando é que vai passar, mas eu devo buscar sempre a melhoria, né? Sempre buscar melhorar. E vai chegar um momento que eu vou alcançar. E esse momento ele chega na hora certa, porque ninguém vai passar. Se você já aprendeu, não tem necessidade de continuar com aquela prova, aquela aflição, aquela necessidade. Então, a doutrina espírita nos traz isso com tanta clareza e isso é muito consolador. Exatamente. Ela também é maravilhoso por aí, porque é uma fé ativa. Ela não ficou em casa, se ele passar por aqui, ela foi em busca. Corajosa. Ela foi em busca, porque a gente vê pela doutrina espírita que uma coisa é acomodação. Foi Deus que quis, é assim mesmo. Não, ela se ficasse lá, não procurasse a cura e viesse a desencarnar, ela poderia ter sido considerada uma suicida. Porque teve oportunidade e não aproveitou. Então o sofrimento é assim, a gente faz tudo para não tê-lo.
Mas entendo, tem que procurar a solução. Né? Se a gente não cuidar da ferida, virar uma gangrena e morrer por isso, é suicida. Se a gente não for um médico, tem tanto médico aí. Até de graça tem, né? Agora, se a gente procura a cura e não encontra, aí tem duas questões. Por que o sofrimento? Aí vem o que me explica, né? A causa é justa, se não tiver nessa vida, está em vida anterior. É o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o para quê? O que é que essa doença quer me ensinar? O que é que ela está querendo me dizer? Então, esse é o sofrimento com resignação, entendendo o porquê está sofrendo, e não com a acomodação. É isso. E ela foi ativa, ela foi em busca. Nisso a doutrina espírita nos ajuda tanto. Demais. Aquele conselho que a Abigail dá para Paulo, acho que é no Paulo Estevam, que é muito interessante quando ela diz assim, ele, naquela aflição dele, e aí ela vem e ela diz assim, ame, perdoe, trabalhe e espere. Quando eu li essas 4 palavras, eu fiquei assim, amar, perdoar, mas esperar, sim, esperar que as coisas aconteçam no tempo que elas têm que acontecer. Porque nós nos equivocamos achando que as coisas têm que ser no nosso tempo. Não, o que nós temos que fazer com o nosso tempo é utilizá-lo da melhor forma possível, buscando as alternativas para resolver aquela situação. Mas não significa dizer que eu vou encontrar a solução. Eu estou fazendo a minha parte. Tem aquela situação assim, tem um momento que você vai, você faz a sua parte. Eu só vou até onde a minha mão alcança. Daqui para lá, eu preciso botar minha fé em ação. Eu preciso acreditar que se for do meu merecimento, se for para o meu burilamento, se for para o meu melhoramento, há de vir o melhor para mim. E quando às vezes a gente diz assim, mas aí não deu certo. Eu sou daquelas que eu falo assim, foi porque foi um livramento. Não está no tempo de Deus. Não está no tempo. Porque quando a gente fica muito revoltado assim, fiz isso, lutei, corri atrás, tentei um monte de coisa, não adiantou de nada, Deus não me ajudou. Oi? Oi? O não de Deus é uma ajuda que nós não temos noção do tamanho. O que a gente precisa é ter essa intimidade, essa comunhão e essa confiança, gente. Relacionamento com Deus que eu queria precisa tanto ser esse trabalho, aí o trabalho não dá certo. Aí você insiste. Tá bom, vou botar você nesse trabalho. Você não quer demais? Quando você chega lá, eu tô odiando esse trabalho. Bom, eu coloquei dificuldade, mas você meio como os nossos filhos fazem às vezes com a gente, de quererem fazer uma determinada coisa e a gente fala, não vá para aí não, isso não vai dar certo não, eu já passei por essa estrada, foi o seu tempo, comigo agora é diferente, e não sei o quê, e você fica com seu coraçãozinho meio querendo ser Deus e resolver, não vá não, aí chega uma hora que você precisa fazer o quê? Vou confiar, tudo bem, vou deixar. Você vai, então tá bom, e eu fico o quê? Me fortalecendo em oração, porque na hora que cair eu vou lá e dou a mão e levanto e ajudo. É bem assim que Deus age com a gente, e aí a gente precisa entender que todas essas passagens como essa de hoje, que é um exemplo imenso para a gente. Eu acho que a gente daí pode tirar lições assim, muito sem tamanho. E longe de nós querer... Não, nem de perto, mas essas 2 passagens, essa de hoje que nós estamos fazendo, e a do podcast anterior, que elas estão interligadas, tem muito a ver. A questão da menina tinha 12 anos, ela tinha 12 anos de sofrimento. E a gente está dando aqui o que a gente pode alcançar, né? Bem colocado, Silvan. Nós do NEP... que a gente chegou ao limite nós do NEP gostamos muito de colocar isso em todos os momentos que a gente faz uma live, que a gente faz uma palestra, que a gente faz, e aqui com podcast. Isso é o que a gente vai estudando e o que a gente vai alcançando. Mas tem outros alcances. Isso. Eu queria só, para ser mais didático um pouquinho, já quase caminhando para o final, a questão da interpretação desse salvou. O que significaria esse salvou? Né? Muito bom. Porque, de fato, salvar, em tese, se está morrendo afogado, o bombeiro vem, ele salva, resgatar e salvar de um perigo, livrar da morte, digamos assim, não é? Mas há um entendimento religioso também de que salvar é garantir a estada no céu. Não tem mais o que fazer, ficar ouvindo harpa, e é isso que está salvo, não é? Mas, olhando bem para aqui, essa mulher ficou salva porque tocou Jesus. Então, os eventuais equívocos que ela tinha cometido antes apagaram, eventuais equívocos que ela vem a cometer agora sadia, sem o sangramento, já garantiu o lugar dela no céu e pronto. Não pode ser esse sentido.
Não é isso? Esse salvou é Vocês falaram do sofrimento de 12 anos. Libertou. isso. A gente vê no item 113 do Livro dos Espíritos que os espíritos puros, aqueles que já aprenderam a amar, eles não precisam mais evoluir passando por corpos perecíveis. Estão livres do processo reencarnatório. Estão livres. Alcançaram a liberdade. Então, essa mulher se livrou do karma dela de 12 anos. Porque a palavra salvar e libertar muitas vezes se confunde no hebraico antigo. Livrou-a do flagelo, como Pronto. nos diz Marcos. Libertou, soltou as algemas dela, né? Como o homem que estava 38 anos no cárcere, né? na maca, né? Jesus salvou ele, libertou daquele 38 anos de sofrimento, aquele karma. Né? Obviamente que, apesar claro, Jesus também agia por misericórdia, mas ele não derrogaria as leis divinas. Ele curou porque já estava no fim da expiação dele, né? Obviamente. Tinha Então, cumprido esse tempo que esse Mônica Tua falou, fé né? te libertou. Tua fé te Uhum. libertou. Você está livre do seu karma. E de uma certa forma a gente também pode compreender que no momento que Jesus disse que ela se salvou, como ela fez a conexão com as leis divinas, porque quando ela tocou na orla foi com isso que ela fez. E o azulzinho significava justamente a comunhão de Deus com o povo. E naquele momento ela fez como se fosse um compromisso de que a partir dali ela iria seguir as leis divinas. E quando a gente segue as leis divinas, a gente de uma certa forma está meio que salvo. Por quê? Porque muitas coisas não nos abaterão tanto. A gente já vai ver a morte com outro olhar, porque a gente sabe que a gente não morre. Né? Uma pessoa quando fica chorando muito porque o outro está morrendo, eu me sinto um pouco fria. Porque eu fico assim, sim, todo mundo vai, em algum momento todo mundo vai. Então, assim, vamos pedir que seja o de melhor para essa pessoa, porque às vezes não é ficar ainda encarnada que é o de melhor para aquela pessoa. Exato. Né? Eu tenho a impressão que é Amélia Rodrigues, né? Vocês me corrijam. Através da psicografia de Valdo Franco, que revela que essa mulher é a Verônica, que Sim, julgou é a Amélia. o rosto de Jesus Isso. quando ia para o Calvário. E aí Ela que ficou fala a isso. marca no sudário, né? Isso. É a Amélia Rodrigues mesmo. Eu li também alguma coisa sobre isso. Muito interessante. Para ver, ela deu continuidade com o sentimento de comunhão com Deus, não é isso? Olha o horário. Então, né? estamos Estamos chegando ao fim. chegando ao final, né? Então, só vou ler aqui, só para a gente lembrar o último versículo. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Anima-te, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir daquela hora. Eu acho tão bonito quando ele diz isso: Anima-te, filha, tua fé te salvou. Ele ressalta todo o esforço dela. Reforça, ele valoriza. Pra ele, exatamente. né? Ele ressalta, E a né? humildade dele, quando ele coloca que a fé, a Dela. tua fé foi que te salvou. Então, Ele mostra, chama né? muito a atenção disso. O quanto é importante para nós a gente fazer os nossos exercícios, né, Mônica? Nos nossos esforços, Os nossos aumentar a nossa fé, porque a evolução, a gente não evolui só, não. Não. A gente tem toda a ajuda, né? De espíritos amigos de Jesus e tudo, mas é preciso o nosso esforço, né? Então, Emmanuel usa muito a essas gente palavras. A precisa- maravilha. Boa vontade Nossa, e esforço. A gente precisa ter, sempre. precisa ter. Trazendo pro Isso é maravilhoso. né? Vai encerrar, né? Não, eu não estou na última palavra, não. Não, cada um fala aqui um Vou falar pouquinho, eu né? na última pra poder- vez. Tá bom, Vai ser- Eu estava me lembrando, no capítulo 10 de Mateus, versículo 1 a 16, que é o título, é Missão dos Discípulos, a gente vê lá aquela narração e que Jesus, chamando, convocou os 12 e deu-lhes autoridades para curar todo enfermo, expulsar daimons, tal. E a gente ficou questionando isso, que autoridade é essa? Porque a gente viu que o magnetismo é próprio de cada pessoa, Cada um. não é transferível de uma pessoa para outra. Jesus, nesse caso aí, ele curou pelo magnetismo que ele tinha, como fez outras curas, é a aplicação da lei do magnetismo. Mas aqui ele deu autoridade aos discípulos. Que autoridade foi essa que ele deu? Ele deu aos discípulos o Evangelho, a Boa Nova, que nos dá até hoje. Então, a gente faz uma correlação. Se aqui ele curou uma perda de energia com magnetismo, o Evangelho cura a nossa eventual perda de energia com
as coisas materiais. Com A certeza. importância excessiva que a gente dá às coisas materiais. Dá hora extra para ganhar mais, faz isso, fica de domingo ligado na empresa para poder ganhar mais. Quando você tem o evangelho de fato, você releva essas coisas, dá o valor indispensável, relativo, que é de sobrevivência, mas foca na espiritualização. Foca na espiritualização. Então o evangelho cura. E Jesus deu esse poder de curar o evangelho. Não mais a hemorragia, né, física, mas agora a perda de energia com as coisas, digamos, supérfluas, né? Vamos lá, vou pedir as considerações finais das meninas. Não, Não. acho que está muito bem encerrado com o que Silvan colocou. Excelente. Eu né? só colocaria assim que nós não nos esqueçamos, como bem disse Silvan, que trazendo o evangelho para que nós possamos também fazer uso de todo esse magnetismo que nós temos, que nós não nos esqueçamos do exemplo dessa mulher e que a gente busque, que a gente vá até Jesus, porque Ele está o tempo todo com a gente, que a gente vá até Ele para que a gente possa de fato sentir esse magnetismo dele, né, pelo invisível, mas que vem até nós. Então, que a gente tenha fé, que a gente tenha coragem, que a gente tenha boa vontade e que a gente tenha esforço. E está sempre seguindo Jesus. É isso aí. Então, estamos terminando aqui mais um podcast, agradecendo a todas e a todos que aí estiveram conosco, pedindo o seu like e que possa também transmitir, indicar a outras pessoas, desejando a todos muita paz e até uma próxima oportunidade.